Amém. Pode sentar, fica de pé. Pode sentar. Deus é bom. Como eu falei, eu estou fazendo uma série, né? Eu queria que você abrisse Filipenses capítulo 2. Esses versículos talvez eu repita todas as vezes, tá? Porque é importante a gente entender aquilo que está escrito aqui. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Filipenses 2, 12. Vocês acharam? Já abriram? Nós vamos ler o 12 e o 13, tá? Diz assim, ó: assim, meus amados, como sempre, vocês obedeceram, não apenas na minha presença, muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, esses versículos, obrigado, tá bom. Esses versículos indicam, né, que Deus, ele vem à nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, e Ele põe desejos em nossos corações, sonhos em nossos corações. Não só põe os desejos, mas também realiza os desejos. Amém? Então, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nos dá a Tua palavra, que seja Tua, seja, Senhor, direto para todos aqui, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha nos pontos que nós precisamos entender para podermos sermos transformados, Pai. Que seja assim, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom. Nós cantamos uma música aqui, né? Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Então, diz isso: os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso crer, Ele faz o que eu não posso fazer. Acredito. Quem acredita, acredita em sonhos, certo? Eu acredito. Quem acredita tem fé, né? Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Amém? Semana passada, né, nós terminamos dizendo que, e é um resumo, né? O inimigo das nossas almas, das nossas vidas, ele nos desanima. Essa foi a primeira mensagem. Ele nos desanima para nos fazer desistir dos sonhos de Deus em nossa vida. E também usa uma outra estratégia, que é lançar sonhos falsos. Então, ele desanima nos sonhos que a gente tem, e ele lança sonhos falsos. Ele nos dá sonhos errados, falsos, né? Então, ele implanta sonhos falsos na nossa mente. Sonhos que não foram dados por Deus. E que nos conduzem a comportamentos errados, a decisões erradas, né? Comportamentos, por exemplo, ele pode pôr coisas na nossa cabeça, né? E nos induz, por exemplo, a sermos egoístas. Estou dando só um exemplo. A nós sermos soberbos, né? Nos conduz a erros mesmo doutrinários. Eu digo, Deus está mandando fazer alguma coisa na Bíblia, a gente faz outra coisa porque foi implantado um sonho, né? Implantado um sonho. Então, eu costumo dizer que as pessoas, né, ouvem frases bonitas, né? Persiga os seus sonhos, né? O certo é, persiga os sonhos de Deus na sua vida. Isso é só um exemplo. É muito fácil nos enganar. É muito fácil você ter sonhos e não ser sonhos de Deus. É muito fácil nos fazer cair. Por que é muito fácil nós sermos enganados? Por que é muito fácil nós cairmos? Porque está escrito na palavra: enganoso é o coração do homem. E aí as pessoas, ao terem qualquer, eu vou chamar assim, que é a
palavras da moda, né? Ao ter um insight, ter uma entrada na mente, a ter um pensamento, você tem que pegar aquilo, seja qual for, e levar a Deus. É teu isso. Está certo isso. É melhor eu fazer isso do que estar na igreja? É melhor eu fazer isso do que estar, sei lá, com o meu marido? É melhor eu fazer isso do que estar... Então, sermos enganados, por exemplo, que é uma pessoa mais enganada do mundo... Olha, não me batam, não joguem ovo. Tem ovo aí não, né? É uma mãe. A mãe é, mole de ser enganada. Porque tem sentimento, tem amor. Então, sabe? Quanta gente não percebe. Mesmo isso tem que ser levado. O que é melhor? E eu não estou falando da educação de filhos, não. Eu estou falando coisas que você tem que fazer, né? Orientação para os filhos, sei lá. Eu digo orientação no que deve ser o melhor para ele. Não é educação em si, mas orientação. O que é melhor para um filho? É eu levar o meu filho para passear ou eu levar meu filho para a igreja? Opa, é passear, ele precisa passear, ele estuda a semana inteira, olha, aí vem esse pensamento, é melhor passear, ele estuda a semana inteira. Aí tem um ditado muito interessante na internet, né? Leve seu filho para a igreja para não ter que buscá-lo mais tarde na cadeia. É forte, mas é verdadeiro. Quantas famílias hoje não sofrem porque seus filhos estão se drogando, das drogas começam a roubar, e de roubar são presos. Então, a gente, às vezes, tem pensamentos, nós somos enganados. Muito fácil. Eu falei das mães, dos pais também, e os maridos e as esposas. Nosso coração é enganoso, é muito fácil. Então, pensamentos implantados em nós que não são o que Deus pensa. Então, sonhos são assim também. É assim que acontece. Eu queria que você abrisse Jeremias 23. Na semana passada, eu acho, como eu estou pregando nos dois lugares, às vezes eu confundo, né? O que eu falei num e o que eu falei no outro. Mas eu acho que eu terminei a pregação na semana passada. Alguém me confirma? Eu li aqui Jeremias 23. Alguém me confirma ou não? Não li, não? Então, ótimo. Jeremias 23, nós vamos saltar vários versículos, mas vamos ler alguns. Tá? Jeremias 23, começando no versículo 1. Vocês acharam Jeremias 23? Então vamos lá. Jeremias 23, versículos 1 e 2, diz assim, Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo. Foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho, e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu estou enfatizando isso aqui para você entender o resto do texto, tá? Isso é só uma introdução. Versículo 9 até 11, diz assim, acerca dos profetas, meu coração está partido dentro de mim. Todos os meus ossos tremem, sou como um bêbado, como um homem dominado pelo vinho, por causa do Senhor e das suas santas palavras. A terra está cheia de adúlteros, e por causa disso, a terra chora. E as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso, e o seu poder é ilegítimo. Versículo 11. Tanto o profeta como o sacerdote, olha só, esses eram os homens mais importantes para Deus transmitir aquilo que ele precisava, os profetas e os sacerdotes. Então diz assim, tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no meu templo encontro as suas iniquidades, declara o Senhor. Pula para o 13. Entre os profetas de Samaria vi algo repugnante. Olha agora o que eu falei sobre sonhos implantados. Eles profetizaram por Baal e desviaram Israel, o meu povo. Eu quero que você pare aí por enquanto e olhe para mim. Você sabe por quê
nós, os evangélicos, fomos apelidados, né? Hoje não se fala mais isso, mas quando eu me converti, existia um termo para os evangélicos. Não existia o termo evangélico. Ou era protestante, a maioria era católico, né? Ainda é, mas era muito mais. Os evangélicos eram pouquinhos. Então, nós éramos chamados de protestantes, aqueles que protestaram, né? Lá na Idade Média, ou bíblias. Alguns de gozação, de brincadeira, ainda falavam assim. A Bíblia é o desodorante do crente. Estava sempre debaixo do braço. Né? Então, hoje, Bíblia, eu vou dizer para você, assim como eu falei no início, que você tem que aprender para não errar, você tem que ler a Bíblia para não ser enganado. Então, você tem que ler a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você pode ser tranquilamente enganado. Porque você pega um texto fora do contexto e faz qualquer coisa, né, com ele. Ele vira um pretexto para um monte de bobagens. Tá? Então, voltando aqui, no versículo 13, olha só. Profetizam por Baal e desviaram Israel, o meu povo. Como é que eles conseguiram fazer isso? Porque o povo não estava lendo a Bíblia. Tá? O Velho Testamento no caso deles. Tá? Versículo 16, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não ouçam o que os profetas estão dizendo, profetizando, desculpe, para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças. Olha para mim, o que hoje falam para o povo evangélico? Você é mais que vencedor. Você não tem que passar por isso. Você, o pior, né? Você está passando por isso, você deve ter pecado em alguma coisa, se arrepende. Não é isso. Olha o que está escrito aqui. Ó, eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Vai até o 18. Vivem dizendo aqueles que desprezam a palavra do Senhor. Olha para mim. Quem despreza a palavra do Senhor? Quem não lê a Bíblia despreza a palavra do Senhor. Aí, o que ele está dizendo aqui? Eles falam isso para os ignorantes da palavra. Então, vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor, vocês terão paz. E a todos os que seguem a obstinação dos seus corações, olha para mim, quem é que segue a obstinação dos seus corações? Quem quer fazer alguma coisa e não sabe que aquilo está errado perante Deus. Quem segue a obstinação, os seus desejos, eu quero muito... Eu não quero, tá? Eu quero muito ter um helicóptero. Isso é obstinação do coração. Deus quer isso? Eu tenho quase certeza que Deus não quer isso para mim. Olha, eu posso botar assim, 99,99 que não quer isso para mim. Se eu seguir essa obstinação do coração, eu estou errado. Então, e a todos que seguem a obstinação dos seus corações dizem, vocês não sofrerão desgraça alguma. Gente, a gente está ouvindo isso hoje na igreja evangélica no Brasil e nos Estados Unidos principalmente. Vocês não vão sofrer desgraça nenhuma. Né? Versículo 18. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor, ou seja, na presença do Senhor, para ver ou ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra? Quer não ser enganado por falsos mestres, falsos pastores? Leia a palavra. Leia. Quer saber se eu estou falando bobagem aqui ou não? Leia a palavra. Se você ouvir um pregador em que ele fala, e fala um versículo, olha, acende um alarme, um alerta. Porque não é assim que se faz. Porque é fácil você fazer um pretexto de qualquer versículo. Então você tem que ver, está embasado ou não está? Amém?
Então, você precisa, para isso, conhecer a palavra. Amém? Versículo 21. Não enviei esses profetas. Há uma explicação, olha para mim. Na igreja de Nova Vida, nós acreditamos em dons do Espírito Santo, tá? Acreditamos que o Espírito Santo nos habilita também, isso foi pregação do Ano Novo, né? Mostra lá que os carpinteiros que fizeram a Arca do Senhor e o tabernáculo foram cheios do Espírito para fazer uma coisa comum. Então, Deus faz isso, tá? Então, ele tem os dons do Espírito Santo, ele nos habilita de uma forma sobrenatural, tá? Por exemplo, a força de Sansão. O que força tem a ver com dons espirituais? Não tem nada. Mas Deus deu força para Sansão. Só para você entender o paralelo. E Deus, ele vem e aplica 5 dons que nós chamamos de dons ministeriais, que são diferentes dos dons do Espírito Santo. São dons para levar, comandar, dirigir a igreja. 5 dons ministeriais, tá? Eu nunca lembro dos 5, mas eu vou tentar. Um é o último que eu vou falar, é profeta, né? Então é mestre, alguém me ajuda, por favor. Mestre, evangelista. Está faltando 2. Hein? Fala alto, filho. Pastor, para pastorear. Apóstolo, que é quem implanta igrejas. E profeta. Esses dons são necessários para conduzir a igreja. A pessoa vai ter um ou mais desses dons para conduzir a igreja. Esses dons precisam só estar com o pastor? Não. Pessoas podem ter, mas é específico para conduzir a igreja. O pregador, ele tem que ser, nesse caso, um profeta. Por quê? Não um profeta de falar coisas que vão acontecer na sua vida, mas trazer para o povo a mensagem de Deus. Se eu estou trazendo para o povo a mensagem de Deus, eu estou sendo para Deus um profeta. Entenderam? Então não é só naquela época que havia isso. Hoje há isso. Se eu estou aqui frio e sem o Espírito Santo, eu não estou profetizando. Eu estou fazendo qualquer coisa. Existem algumas pessoas que acabam entrando nisso. Não buscam a Deus, ficam frios e acabam trazendo coisas da cabeça dele. Então, só para você entender aqui, por isso que eu dei essa parada, no 21 ele fala: não enviei estes profetas, como ele não enviou hoje alguns pastores. Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. 22. Mas se eles tivessem comparecido ao meu conselho, ou seja, perante Deus, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam feito com que se convertessem. Olha para mim, qual é o objetivo de nós ouvirmos a palavra de Deus? Desde o início dos tempos, desde a primeira vez, né, que Deus falou ao homem após o pecado de Adão, tudo se refere a se arrependa e conserte seu caminho. Se arrependa e conserte seu caminho. Se arrependa e conserte seu caminho. Se arrependa, lute contra a sua carne, conserte seu caminho. Essa é a palavra. Por que João Batista só falava isso? E diz que ele preparou o caminho para Jesus, né? Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. E tem gente dizendo, não precisa se arrepender não, tudo que você faz é santo. Gente, como assim? Então, voltando aqui, versículo 22. Anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam feito com que se convertessem do seu mau procedimento e das suas obras más. Qual é o objetivo da palavra? Sabe qual é? Você está dando uma desviada, aí você entra de novo no rumo e segue. Algumas vezes é para consolar também, tá?
é para consolar um coração triste, é para tirar medo, mas isso também é um desvio. Se você parar para pensar, a nossa alegria é o Senhor. Se você não está alegre, você precisa voltar a ter essa alegria. Então, tudo se resume a você voltar para o caminho. Tá? Então, mau procedimento das suas obras mais. Vamos pular para o 25. Ouvi o que dizem os profetas, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo, tive um sonho. Por que eu peguei esses versículos? Por causa disso aqui, ó. Tive um sonho. Vamos ler até o 32. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros, ou seja, as mentiras, né, as falácias, farão o povo esquecer o meu nome, assim como seus antepassados esqueceram o meu nome, por causa de um outro Deus, que pode estar tentando entrar na nossa vida. Deus dinheiro, Deus medo, Deus... Tem um monte tentando desviar, né? Então, esqueceram o meu nome por causa de Baal. O profeta, 28, que tem um sonho, conte o sonho, e o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Exatamente aquilo que Deus mostrou para ele. Pois o que tem a palha a ver com trigo? Ele está dizendo, não fale da sua cabeça os seus sonhos, fale os meus sonhos. Não fale as suas palavras, fale a minha palavra. Porque o que tem a palha, que não serve para nada, que são as palavras erradas, sonhos errados, com o trigo que alimenta, não tem nada um a ver com o outro. Né? Pergunta o Senhor, 29. Não é a minha palavra como um fogo? Pergunta o Senhor. Ó, fogo para depurar. A palavra, ela depura o que está errado. Está errado, alguém está falando alguma coisa errada, se você conhece a palavra, você vai ver, não é bem isso, não. Tem alguma coisa errada aí. E aí você vai ter condição de não ser enganado. Então, não é a minha palavra como um fogo, que vai depurar, né? Vai deixar só o que é bom, ou se não tiver nada, vai queimar tudo? Pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha, ela não é firme, não é dura, não é pesada, e tira o erro. Versículo 30. Portanto, declara o Senhor, estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras, está dizendo que as pessoas mesmo estão pregando coisas erradas uns para os outros, que roubam as minhas palavras. Sou contra os profetas que fazem isso. Versículo 31. Sim, declara o Senhor, estou contra os profetas que com as suas próprias línguas declaram oráculos, verdades, né? Sabedorias. Né? 32. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam meu povo. Eu não os enviei, nem os autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Aí você vê, por exemplo, gente falando essas coisas erradas e fazendo milagres. São milagres verdadeiros ou falsos? O que você diria? Ninguém falou nada. Ninguém se arrisca. Ercília, são milagres verdadeiros ou falsos? Nem sempre. Por quê? Porque Satanás também faz milagre. Você entendeu? Pode ser simulado ou pode ser Satanás impondo uma doença e tirando aquela doença. Ele faz isso. Né? Não vou contar aqui, mas ele fez isso com a minha mãe. Ele implantou uma doença. E ofereceu a cura e ela disse, não, morro com Jesus. Graças a Deus, ela morreu com Jesus. E ele fez isso. Ofereceu a cura. Graças a Deus ela não aceitou. Porque ela teve uma vida inteira cultuando a Satanás. Na ignorância, mas cultuando a Satanás. Então, entenda. As pessoas hoje, se
lessem a palavra de Deus, elas não iam se enganar quanto aos sonhos errados, às profecias erradas, às palavras bonitas e erradas, porque elas iam, o Espírito Santo mesmo ia mostrar, lembra aquele versículo lá e tal? Aí você, isso tem alguma coisa errada nisso aí. Aí você ia dar um estalo e não ia ser enganado. Mas o que nós hoje vemos? Mídia é tudo, né? Então você vê alguém falando bonito, apresentando milagres, falsos ou verdadeiros, apresentando sucesso. Cara, esse cara só pode ser abençoado por Deus. Não necessariamente. Baal tinha mais profetas do que Deus. Se você for ver quantos profetas foram mortos pelo profeta de Deus, você vai ver que ele tinha uma multidão de profetas. Profetas que profetizavam, que falavam coisas e as coisas aconteciam, não no poder de Deus, no poder de Satanás. Então, qual é a base para você não ter engano nos sonhos? Se eu não estiver falando de Deus, como é que você vai descobrir isso? Leia a palavra. Se você recebeu uma palavra, um sonho ou uma palavra, né? Tem muita gente que recebe assim palavra dos irmãozinhos. O mais fácil é, Deus tem uma missão para você. Claro, Ele tem uma missão para todo mundo. Mas aquilo, quando você ouve aquilo, você já fica emocionado. O que é a missão? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Todos têm essa missão. Gente, dizer para você que Deus tem algo especial na sua vida, claro que tem, a salvação. Mas aí a pessoa fica empolgada e aí vai só se enrolando. Vai na palavra. E você não será enganado. Nem por você mesmo, a sua mente e o coração enganoso, nem por nenhum falso profeta, nem por um sonho errado, nem por uma direção errada. Tem que confrontar com a palavra. Vocês entenderam o martelo que bate na rocha? Entendeu? E o fogo que depura é a palavra. Sonhos errados, palavras erradas, profecias erradas, você é mais que vencedor e nada virá. Gente, é fácil de fazer isso, eu vou dar um ensaio aqui. Você é mais que vencedor. A palavra diz que você fala e acontece. Eu posso simular aqui, molinho. Você vai ficar emocionado, vai ter, aleluia, glória a Deus. Aí, está escrito aqui, que eu não vou levar você ao arrependimento, à transformação. Sabe o que vai acontecer? Vai decair a sua vida espiritual. Você vai ficar só com um mise-en-scène, né? Só com o floreio. Aí você vai para casa e vai enfrentar os problemas reais. E não vai bater. Não vai bater. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai achar que você está errando em alguma coisa, que Deus não gosta de você. E é um monte de bobagem. Quando a Bíblia diz coisas muito simples. O que eu diria para você? Eu, pastor Vanderlei, fui pegar um metrô para ir para a cidade. 2 trens bateram do metrô e eu morri. Você poderia pensar, pastor não estava com Deus. Né? Ou então melhor, vamos lá. Pegou fogo no trem e eu morri no trem. Aí você vai, ele não devia ser de Deus, porque senão Deus tinha livrado ele. O que a Bíblia fala sobre isso? Qual é o versículo que nós podemos dizer assim, não tem nada a ver com isso. As desgraças acontecem sobre todos. Pronto, já dei mais uma dica, hein? Hein? Não, é um outro mais claro sobre as duas situações. Hein? Sim, mas aí nesse caso eu morri. Não, Débora, o versículo é bom. É que vocês não estão lembrando. A chuva vem sobre bons e maus. Gente, as coisas acontecem.
que cabe à minha família numa situação dessa? Se firmar com Deus. O que cabe à igreja numa situação dessa? Se firmar com Deus. Nós vamos continuar. Nós temos uma obra a continuar. Vocês entenderam? E aí você tem que conhecer a palavra para não ser enganado. Está acontecendo isso, você fica deprimido porque está acontecendo alguma coisa na sua vida que não é agradável. Aí você fica, não, porque Deus não está me abençoando, porque disseram que tudo tem que ser, né, maravilhoso. E aí, aqui está dizendo ao contrário. Vocês falam sonhos falsos. Vocês dizem para eles, quer ver? Vamos tentar achar aqui. 16 a 18, vamos ver se está aqui. Vocês lembram onde nós lemos isso? Hã? Alguém me ajuda aí? É o 16 mesmo? Eles estão profetizando para vocês, se enchem de falsas esperanças, né? Falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra, vocês terão paz, né? Isso aí traduz paz em todas as situações. Eu posso dizer para você, seu filho nunca vai adoecer? Eu não posso, gente. Alguém falou na internet, né, que acha que é invenção esse negócio. Um paulista falando, né? Um ano é dengue, outro é chikungunya, outra não sei o quê, outra é febre amarela, estão achando que estão roubando nas vacinas. Mas não entra nessa, não. É só uma conjectura de uma pessoa. Mas presta atenção, eu posso dizer, seu filho nunca adoecerá. Tem febre amarela, tem chikungunya, tem a dengue. Depois teve a dengue hemorrágica. Gente, não posso falar uma besteira dessa para você. O que eu posso dizer é o seguinte. Aquilo que a Débora falou. Tudo, isso é uma afirmação. Provém para o bem daqueles que amam a Deus. Quer sonhar? Sonha com a palavra. Sonha com esta palavra. Tudo que acontecer a mim vem para o meu bem. Mas pastor, se eu não acontecer isso tão ruim assim, pode, como é que pode? É porque você se firma com Deus, você ouve a Deus, você lê a palavra, você vai estar melhor do que antes. Entenda. O que Deus quer de nós? Não, vamos lá. O que Deus quer para nós? Ele quer que eu tenha um carro importado. Tem gente que acha que tem que ter um carro importado para mostrar que Deus está abençoando, né? Se você tiver um Fusquinha, eu já tive um Fusquinha. Eu dava graças a Deus que meu sogro me deu um Fusquinha e vermelho, parecia um corpo de bombeiro. Eu dava graças a Deus. Eu servia nessa época em São Pedro da Aldeia. Eu ia com o meu Fusquinha, eu já era capitão de corveta, equivalente a major. Então, teoricamente, né, eu devia ter um carro melhor, mas eu ia lá com o meu Fusquinha, né? E eu estava agradecido a ele, porque o carro era o carro da casa de São Pedro, depois ele ainda me deixou trazer para o Rio. Aí eu ia para a base naval lá em Mocanguê, Niterói, de Fusquinha. Todo mundo olhava aquele troço. Meu Deus do céu. A minha esposa não entrava. Não, deixa eu. Isso é outra parte. Então, gente, não tem associação. Não existe associação de eu tenho isso, eu sou aquilo, então eu sou abençoado. Não. Veja o que Jesus falou sobre o homem que na terra, ele disse que era o maior. Quem é? Vamos lá. Cetebe para vocês. João Batista. João Batista não tinha nada. Zero. Nem roupa direito. Se você for ver o que ele vestia, ele vestia roupas de pelo, não era, né, roupa feita, manufaturada. Era roupa pelo. E comia gafanhoto e mel silvestre. Sabe o que quer dizer isso? Ele não tinha comida, ele tinha que pegar o que tinha, ele comia isso. E aí, entenda, esse era o maior dos homens, disse Jesus. Cadê a ter que demonstrar por bens? Isso é sonho falso, isso é mentira. E aí você tem que entender, tem que fazer, né, uma associação para entender, não é nada disso. Aí, consequência disso, tem um monte de coisa. Você, né, como Malaquias 3 diz, você acaba roubando a Deus para ter o carro importado, porque você precisa mostrar que Deus está te abençoando. Aí o negócio, olha,
Só confusão. Aí acontece um desastre na sua família, né? E aí você vai pensar, Deus não está comigo, senão Ele não teria deixado isso acontecer. Você entende que não é por aí? Sonhos falsos, ideias falsas, porque hoje falsos profetas estão falando e as pessoas estão escutando. Amém? Não se deixe enganar. É a palavra de Deus que vai te tirar, né, essa enganação. E eu tenho que parar. Meio-dia, não dá para começar o próximo tópico. Vamos fazer o seguinte, eu vou ler o Salmo, e eu espero que você fique uma semana lendo o Salmo, e a gente começa por esse Salmo aqui, tá? Eu vou anotar aqui, Sonhos 3. Sonhos 3. A partir daqui. Salmo 126, nós vamos ler de 1 a 6. Salmo 126. Versículos de 1 a 6. Olha o que diz aqui. Acharam? Diz assim, ó. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Por que foi como um sonho? Porque eles estavam alegres. Foi como um sonho. Puxa, que maravilha, nós finalmente fomos libertos. Foi como um sonho, tá? Então a nossa boca encheu-se de riso, por causa do que Deus fez. A boca deles encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Versículo 4, Senhor, restaura-nos. Olha para mim, quem quer ser restaurado quer dizer que teve alguma coisa ruim, né? Então, olha só, eles estavam tendo um momento alegre, mas estavam pedindo para serem restaurados. Significa que eles não ficaram alegres o tempo todo. Mas, como Deus mostrou que Ele age na vida deles, como age na nossa, se você procurar, você vai achar, pelo que agradecer. Então, se você identificar que Deus é maravilhoso com você, né? Então, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches um leito dos ribeiros no deserto. Esse leito estava seco ou cheio? Seco. Eles estavam secos. Deus deu uma alegria e eles estão pedindo, restaura-nos. Restaura-nos. Ó, vou continuar. Aqueles que semeiam com lágrimas, eles estavam contentes ou tristes? Porque estavam com lágrimas. Tristes. Com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente. Você vai lançar semente só quando você estiver alegre? Não. Quando você estiver chorando. Também, né? Aquele que sai chorando enquanto lança semente voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes, o produto daquilo que você plantou. E eu não vou falar muita coisa, mas eu vou parar, só para pensar. Nós, estejamos no momento bom ou no momento ruim, nós temos que sonhar, e sonhar os sonhos de Deus. É verdade que Deus tem coisas grandiosas para nós? Sim, é verdade. Esteja você bem ou você mal, Deus tem coisas grandiosas para nós. E é necessário nós sonharmos. Porque quem não sonha, nós vamos ver, né, semana que vem, quem não sonha, morre espiritualmente. Quem não sonha, morre. Por isso o inimigo da nossa vida, eu falei na primeira mensagem, ele tenta roubar os nossos sonhos e a nossa vida, tirando a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor. Essa foi a primeira pregação. Então, nós precisamos sonhar. Nós precisamos caminhar sonhando. Nós precisamos semear sonhos e colher o resultado dos sonhos. Agora, só quando eu estiver sorrindo? Não. Também quando eu estiver chorando. Amém? Eu não posso chegar aqui
e dizer para você, sonhe os sonhos de Deus, eles são maravilhosos, você vai ver, só vai acontecer coisa boa na sua vida. Seria uma mensagem falsa. Eu tenho que dizer para você, sonhe mesmo que você esteja numa situação adversa. Mesmo que você esteja triste, com lágrimas, sonhe os sonhos de Deus. Leve o seu pensamento, é o que a palavra diz, cativo ao Senhor. O que é isso? Não seguir pelos seus pensamentos. Você tem um pensamento? Errado. Então, qualquer pensamento que venha à nossa cabeça, leva a Deus. Isso é teu. Eu quero abrir um negócio. Leva a Deus. Eu quero, sei lá, ir para não sei aonde. Leva a Deus. Eu quero abrir um negócio X, Y, eu quero viajar para não sei aonde. Leva a Deus. Leva a Deus. Não deixe de sonhar, mas leva a Deus. E Ele vai, né? Vai te mostrar, vai fechar porta, abrir porta. E quem sabe aquele não é um sonho de Deus implantado em nós. Eu vou terminar para você entender. Filipenses, capítulo 2, volta lá. É 2 ou 12? Agora eu não lembro. 2:12, isso. Filipenses 2:12. Não, vamos ler o 13 direto, ó. Olha para mim antes de você ler. Olha só o que está escrito aqui. Vocês viram sobre sonhos falsos, sobre Satanás querer roubar nossos sonhos, né? Nós falamos de tudo isso aqui. O que nós temos que fazer? O que é melhor para mim? Sonhar os sonhos de Deus. Eu tenho tanto quanto possível tentar não ser enganado pelo meu coração, pelo que está acontecendo, tá? Então, o que está escrito aqui na palavra? Olha, pois é Deus quem efetua em nós, tanto o querer, eu vou traduzir como os sonhos, né? Tanto os sonhos, quanto o realizar desses sonhos, de acordo com a boa vontade dEle. Gente, os sonhos de Deus são melhores que os meus. Vamos cantar a música, apesar de eu ter passado um pouquinho do horário, você vai me perdoar. Vamos orar, vamos orar. Depois você vem aqui, porque eu tenho que falar o nome dela. Me lembrem de orar também. Vem o grupo, rapidinho. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Vamos ficar de pé? Nós vamos orar. E nós vamos cantar essa música. Enquanto ele se prepara, a gente ora, tá? Feche seus olhos. Senhor, nos dá o entendimento dos teus sonhos para nós. Nos dá perseverança em ler a tua palavra. Nos dá, Senhor, as condições, Pai, de enxergarmos os sonhos falsos, Senhor, os falsos profetas, Senhor. Nos dá condição, Senhor, de não cairmos nesses erros, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que Tu venha sobre a nossa vida, Pai, e que Tu venha depurar, Senhor, os nossos pensamentos, que nós consigamos levar a Ti os nossos pensamentos, que nós não deixemos de sonhar, Pai. Que nós não deixemos de sonhar, Pai, mas que sejam os Teus sonhos, Pai. Em nome de Jesus te pedimos isso, Senhor. Pai, depois de nós te louvarmos, nós vamos para nossos lares, que Tu nos leve em paz, nos abençoe nessa semana, traga aqueles que voltarão à noite. Em nome de Jesus pedimos todas essas coisas, Pai. Nos guarda, nos direciona e nos dá sonhos Teus. Em nome de Jesus, amém.